Bom, olá a todos, meu nome é Daniel Dantas e hoje eu vou estar falando um pouco sobre dislipidemia. Bom, vamos lá. Primeiramente, para a gente falar sobre dislipidemia, eu acho interessante nós entendermos um pouco da fisiopatologia, é, basicamente a bioquímica que envolve o colesterol. Então, eu trouxe esse primeiro slide aqui para falar um pouco sobre a origem do colesterol. O colesterol ele pode vir ao nosso corpo, né, digamos assim, por basicamente duas vias. Uma via exógena, ou seja, uma via que trabalha mais com a parte da alimentação, por alimentos ricos em colesterol. Então, nós temos aqui ovos, leite, queijo, carne, enfim. E também pode vir pela via endógena, através de alguns órgãos que produzem colesterol. Então, bora lá. Qual é o local da síntese desse colesterol? No retículo endoplasmático e no citosol de todos os tecidos, principalmente o fígado, o intestino, além da suprarrenal e das gônadas. Então, no fígado, esse colesterol ele vai ser produzido pelos hepatócitos, ok? Esse colesterol ele também pode ser produzido no intestino pelos enterócitos, pode vir também a ser produzido pela suprarrenal e, além disso, pelas gônadas, né? Testículo e ovário, ok? Então, basicamente, esses são os locais que ocorre a síntese de colesterol. É interessante nós vermos também um pouco da bioquímica sobre como ocorre essa biossíntese desse colesterol. O colesterol, o precursor base, né? O precursor base dele é a acetil-CoA, ok? Às vezes essa acetil-CoA ela sobra na corrente plasmática, pode sobrar até mesmo através da glicose, ou até de uma ingestão excessiva de proteínas que não foi utilizada. Essa acetil-CoA ela vai ser convertida para 3-hidroxi 3-metilglutariol-CoA, que é muito importante porque existe um intermediador entre a 3-hidroxi 3-metilglutariol-CoA e o mevalonato, que tem basicamente esse mesmo nome, que é a HMG-CoA redutase. Por que é muito importante nós vermos esse slide, até mesmo para entender um pouco sobre a HMG-CoA redutase? Porque existem medicações que vão agir justamente nessa via. E falando especificamente da HMG-CoA redutase, nós vamos ver um pouco mais para frente, aqui é onde age as estatinas. Então, a estatina, ela age bloqueando a conversão de 3-hidroxi-3-metilglutariol-CoA em mevalonato, e assim não deixando continuar a síntese do colesterol. De mevalonato vai ser convertido para esqualeno, de esqualeno vai ter um colesterol primitivo, digamos assim, de colesterol mais lecitina, e ele vai passar mais por outro processo e vai virar o colesterol estratificado, esterificado em si. Bom, agora falando de uma parte muito importante, que é o seguinte: o colesterol, eles são substâncias lipossolúveis, ou seja, eles se dissolvem em um meio lipídico, né? E por eles terem essa característica, eles não conseguem viajar na corrente sanguínea sozinhos. Eles não conseguem simplesmente sair sozinhos para circular na corrente sanguínea. Então, como se fosse uma analogia meio que o seguinte, é como se eles precisassem de um carreador. Não é como não, eles precisam de um carreador. É como, digamos assim, tá um dia chuvoso e nós precisamos em algum canto, nós basicamente não vamos nos deslocar a pé pela chuva. Nós vamos o quê? Pegar um Uber, ir de carro, enfim. Então é basicamente isso que o colesterol faz. Ele se utiliza de um meio de transporte. E quem é esse meio de transporte? É justamente as lipoproteínas. É muito importante conhecer as lipoproteínas para a gente entender sobre o colesterol em si, sobre o tratamento. Então, o que são elas? São estruturas moleculares responsáveis pelo transporte no plasma das gorduras, tornando esses lipídios solúveis no meio aquoso. Então, além de carrear o colesterol, as lipoproteínas elas ajudam a tornar esses lipídios, né, essas moléculas de colesterol solúveis em um meio aquoso, em um meio que elas originalmente não ficariam solúveis. Então, aqui é um pouco da estrutura de uma lipoproteína, não vou meter muito, mas na parte externa de uma lipoproteína, a gente encontra
a polipoproteína, ok? Que é uma proteína que fica de parte externa, que ajuda a manter a forma da proteína, inclusive a sua integridade da lipoproteína. Nós encontramos nós encontramos colesterol livre, ok? Existem alguns colesteróis livres que conseguem interagir tranquilamente com esse meio hidrossolúvel. Nós encontramos fosfolipídio, que é basicamente a maior constituição da lipoproteína. Essas são as substâncias da parte externa. E na parte interna nós encontramos o quê? Triglicerídeo, que vocês podem ver representados por essa molécula roxa. E nós encontramos, de fato, o éster de colesterol, que ele está na parte interna, ele protegido, digamos assim, representado aqui por essa molécula azul, ok? Bom, e aqui no transporte do colesterol. As lipoproteínas transportadoras de colesterol e os ésteres. Então, nós temos basicamente 4 tipos de lipoproteínas que nós podemos ver aqui. E elas são diferentes tanto na composição do que elas carregam, quanto na composição delas em si. E também no seu peso, o que aqui fala muito sobre a densidade, na realidade. Então, da ordem da molécula menos densa para a molécula mais densa. A menos densa que nós temos é o quilomicron, ok? Passando depois, nós temos a VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa densidade, ok? Então, dá para ver, ó, lipoproteína de muito baixa densidade, very low density lipoprotein, ok? Então, é muito baixa densidade. Nós depois temos a LDL, é uma lipoproteína de baixa densidade, low density lipoprotein, e depois nós temos a lipoproteína de alta densidade, que é o HDL. Então, essa é a ordem de menos denso para mais denso. E nós temos também que uma ordem inversamente proporcional entre densidade e volume. Então, a que tem a menor densidade, ela é a mais volumosa, e a que tem a maior densidade é a menos volumosa. Então, dá para vocês verem aqui que um quilomicron, aqui, ele é muito maior que um HDL. E isso também muda no que essas moléculas carregam. Nós vamos já ver no slide próximo aqui o que elas carregam. Então, aqui, esse slide aqui é extremamente importante. Por quê? Porque vai até nos falar sobre o que é hipertrigliceridemia, o que é hipercolesterolemia, enfim. Quilomicron, o que é o quilomicron? O que é não? O que ele carrega? Ele transporta triglicerol exógeno. Então, ele basicamente transporta o triglicerídeo que nós adquirimos vindo de uma via exógena, ou seja, alimentação. Então, primeiro ponto, quilomicron transporta triglicerídeo. VLDL, lipoproteína de densidade muito baixa, ok, nós já vimos isso, transporta triglicerol endógeno. Então, olha só, nós temos 2 moléculas que transportam triglicerídeo, o quilomicron e o VLDL. Mas uma diferença básica entre eles é que, basicamente, o quilomicron transporta um triglicerídeo exógeno e o VLDL um triglicerol endógeno. Aqui nós temos o IDL, que não foi citado. Ele é uma lipoproteína de densidade intermediária. Ele é formado na transformação de VLDL em LDL. Só que essa transformação é tão rápida que muitas vezes nós nem vemos e não é muito útil para uma característica clínica. Okay? Então, nós basicamente desprezamos ele. Continuando. LDL é uma lipoproteína de densidade baixa. E olha só, é a principal transportadora de colesterol. Vou até grifar aqui, ó. A principal transportadora de colesterol. Seus níveis aumentados no sangue aumentam o risco de infarto agudo no miocárdio. Então, o que basicamente o LDL faz? Ele transporta o colesterol do fígado para o tecido periférico, ok? Ele vai pegar o colesterol que está no fígado e transportar para o tecido periférico, perfeito? E o que o HDL faz? Lipoproteína de densidade alta. Ele atua retirando o colesterol da circulação. Então, o que o HDL faz? Ele pega o colesterol que está no tecido periférico e leva de volta para o fígado. Então, dá para ver que eles têm papéis contrários. Enquanto o LDL leva para o tecido periférico, o HDL ele traz de volta para o fígado. Então, é por isso que o LDL muitas vezes é chamado de colesterol ruim e o HDL de colesterol bom. Por quê? Porque o LDL ele vai levar esse colesterol para o tecido periférico. Então, se nós temos um valor de LDL muito elevado, quer dizer que nós estamos tendo uma precipitação alta de colesterol em tecido periférico, o que basicamente não é bom,
Quer dizer, é horrível, né? Então, aqui até diz aqui, ó, seus níveis aumentados no sangue aumentam o risco de infarto agudo do miocárdio. Então, por isso que o HDL é chamado de colesterol bom. Ele traz de volta todo esse colesterol ruim que o LDL deixou em tecido periférico. Aqui são características gerais, só para nós fixarmos o que nós acabamos de ver. O quilomicron é formado basicamente de quê? Triglicerídeo, nós acabamos de ver. Ele faz aquela parte do triglicerol exógeno, e ele tem ele carrega um pouquinho de colesterol, mas dá para ver que maciçamente o que ele carrega é triglicerídeo. A origem dele é intestino. Nessa aula aqui eu não vou explicar exatamente a via do colesterol, que vem primeiro ali, você leva ali os quilomicrons, enfim, não vou explicar, mas é bom de saber, a origem dele é no intestino e a função dele qual é? Transporte de triglicerídeo exógeno, ok? O VLDL, a composição maciça dele é 55% de triglicerídeo, e ele tem uma parte já maior do que o quilomicron de colesterol, mas ainda dá para ver que a maior parte dele é sim de triglicerídeo. Origem, fígado e intestino e transporte de triglicerídeo endógeno. LDL, já dá para ver que a concentração de triglicerídeo cai bastante, de colesterol aumenta, ele carrega 42% de colesterol, então a função dele é o transporte de colesterol aos tecidos. Então, justamente aquilo que eu falei, ele leva ali do fígado até o tecido periférico. E o HDL, dá para ver aqui 3% de triglicerídeo e 15% de colesterol, e a origem dele, fígado e intestino, ele faz o transporte reverso, que chama. Ele pega o colesterol do tecido e leva de volta para o fígado, ok? Bom, tendo isso em mente, nós conseguimos agora, de fato, falar qual o conceito, o conceito de dislipidemia em relação às suas doenças. Primeiro de tudo, nós temos a hipertrigliceridemia. E agora nós conseguimos entender melhor o que é a hipertrigliceridemia. Acúmulo de quilomicrons e ou VLDL no plasma. Ora, nós acabamos de ver que os quilomicrons e o VLDL são os carregadores de triglicerídeo. Então, logicamente, numa hipertrigliceridemia, nós vamos ter um acúmulo de quilomicrons e ou VLDL no plasma, ok? Então, vai decorrer na diminuição da hidrólise dos triglicerídeos, dessas lipoproteínas pela lipase lipoproteica, ou do aumento da síntese do VLDL em si. E a hipercolesterolemia? Aumento de lipoproteínas ricas em colesterol. Quais são basicamente? Basicamente, na verdade, é o LDL, e pode ser até também uma diminuição da HDL, ou também pode ser um aumento da síntese de VLDL, porque se nós vermos aqui o VLDL, ele tem até que bastante colesterol. Tem uma proporção muito maior de triglicerídeo, mas ainda tem bastante colesterol, 12%. Ok? Então, desse jeito, nós conseguimos ver de uma forma melhor. Beleza. Então, bora lá para o que a gente quer falar basicamente nessa aula. Essa foi uma mais introdução. Nós vamos querer falar basicamente do tratamento em si. Então, primeiro de tudo, eu quis trazer como que nós vamos guiar a nossa decisão terapêutica. A decisão para o início da terapia medicamentosa das dislipidemias, ela depende basicamente desses fatores. Primeiro, o risco cardiovascular do paciente. Em pacientes de muito alto ou alto risco cardiovascular, o tratamento da dislipidemia deve incluir medicamentos já em associação com a modificação do estilo de vida a serem propostas. Ok? Então, por quê? Porque nós vimos que o colesterol ele também se advém de via exógena, através da alimentação. Então, nós podemos também trabalhar com esse lado, um lado não farmacológico, né? Claro, se um paciente tiver muito alto risco, nós já vamos entrar com medicamentos, mas a parte não medicamentosa também é de suma importância para o controle do colesterol, da dislipidemia do paciente. E para os pacientes de risco moderado ou baixo, o tratamento será iniciado apenas com as medidas de estilo de vida. Então, aqui nós já vemos que um paciente de moderado ou baixo risco cardiovascular, só com uma mudança de risco, com uma mudança do estilo de vida, nós já poderemos começar a tratar o nosso paciente. Com a associação em uma segunda etapa de medicamentos. Então, se nós não conseguirmos controlar com mudança do estilo de vida, aí sim nós poderemos entrar com uma terapia medicamentosa, ok? Para a obtenção das metas definidas de LDL, ok? Para a gente bater as metas de LDL. O tempo de reavaliação após a implantação das medidas de modificação do estilo de vida pode ser de 3 a 6 meses. Perfeito. E também, né, o tipo de dislipidemia presente. O paciente está com uma hipertrigliceridemia, ou ele está com uma hipercolesterolemia, ou ele está com uma dislipidemia mista.
Então, isso vai nos guiar na nossa decisão terapêutica. E eu coloquei aqui, os medicamentos hipolipemiantes costumam ser divididos nos que agem predominantemente nas taxas séricas de colesterol e naqueles que agem predominantemente nas taxas séricas de triglicerídeo. Então, basicamente, é essa divisão que nós temos da medicação. Os que agem basicamente no colesterol e os que vão agir mais no triglicerídeo. E aqui eu coloquei de fato. Quais medicamentos têm uma ação predominantemente na colesterolemia? Nós temos as básicas, digamos assim, as mais conhecidas e mais faladas, sem ser as novas drogas mais atuais. Estatinas, ok? Todo mundo tem que conhecer as estatinas. Ezetimiba e as resinas e sequestradores de ácidos biliares. E que agem predominantemente nos triglicerídeos, nós vamos ter os fibratos, os ácidos nicotínicos e os ácidos graxos ômega 3. Então, bora lá. Então, vamos começar com os medicamentos com ação predominantemente na colesterolemia. O primeiro de todos que nós vamos ver são as estatinas. Até o presente momento, a redução do LDL por inibidores da HMG-CoA redutase. Lembra lá naquele slide que eu falei que a estatina age na HMG-CoA redutase, né? Então, ela age bloqueando aquela via de biossíntese do colesterol, justamente aqui que a estatina vai agir. Então, a redução do LDL por inibidores da HMG-CoA redutase ou pelas estatinas permanece a terapia mais validada por estudos clínicos para diminuir a incidência de eventos cardiovasculares. Isso aqui é de suma importância. Nós temos um paciente que está tendo uma doença que, basicamente, ela vai agir com danos em tecido cardiovascular. Então, diminuir a incidência de eventos cardiovasculares é de extrema importância. E aqui, outro fato importantíssimo. Para cada 40 miligramas por decilitro de redução do LDL, com as estatinas, ocorre a diminuição de mortalidade por todas as causas em 10%. Então, isso aqui é incrível. Refletindo em grande parte a redução do número de mortes por DAC, por doença arterial coronariana. Então, nós temos que atingir essas nossas metas de LDL para diminuir a incidência de eventos cardiovasculares dos nossos pacientes. Os estudos mostram também redução de eventos isquêmicos coronários agudos, da necessidade de revascularização do miocárdio e do AVC. Então, suma importância isso aqui. Doença de vasos, basicamente. Com base nessas evidências, o uso de estatina está indicado em terapias de prevenção primária e secundária como primeira opção. Então, a estatina é importantíssima para a redução de eventos cardiovasculares e prevenção também de terapia primária ou secundária, né, para diminuir a incidência de novos eventos. Então, ela vai agir basicamente na prevenção primária e diminuição de risco cardiovascular. E aqui eu coloquei algumas estatinas com base na força delas, né? Então, nós temos aqui que para uma mesma dose, nós temos estatinas aqui, por exemplo, assim, em comparação da simvastatina com a rosuvastatina, digamos aqui, uma dose de 40 miligramas e a rosuvastatina também 40 miligramas, a redução média de LDL colesterol da rosuvastatina é muito maior do que da simvastatina. Então, nós podemos usar isso aqui, nós podemos ir crescendo a força da classe de acordo com o nosso paciente, né? Se nós vermos que nós precisamos de uma medicação que haja com mais força, nós podemos trocar da medicação em uma mesma classe. E aqui essa recomendação é muito importante. Esse documento reforça a indicação de estatina como primeira opção na prevenção primária e secundária na doença aterosclerótica. Então, olha só, a estatina é a primeira opção na prevenção primária e secundária em doença arterial coronariana. E aqui ele coloca que dosagens da creatinoquinase, né, deve ser realizada no início do tratamento e durante o tratamento, se ocorrerem sintomas musculares, espasmo, câimbra, etc. E introdução de fármacos que interagem com estatina ou quando se eleva a dose da estatina. Nós temos que ver porque a estatina está associada a esse aumento de CPK. Dosagem da enzima hepática também deve ser realizada no início do tratamento e durante, somente se houver sinais ou sintomas de hepatotoxicidade, que pode ser um dos efeitos das estatinas. A segunda classe, ainda falando nos medicamentos que são predominantemente na colesterolemia, nós temos a ezetimiba, ok?
Então, o que ela faz, a ezetimiba, basicamente? Ela inibe a absorção do colesterol na borda e escova do intestino delgado, atuando seletivamente nos receptores NPC1L1 e inibindo o transporte intestinal do colesterol. Ela já age em uma outra via, ela trabalha mais na via de transporte intestinal de colesterol. Em comparação com o placebo, a ezetimiba associada à estatina reduziu eventos cardiovasculares em pacientes com estenose aórtica degenerativa e doença renal crônica, ok? Em comparação, então, vai dar para ver também que é muito importante nós podemos usar a ezetimiba associada com a estatina. Nós podemos fazer isso. Em comparação com monoterapia com simvastatina, o estudo IMPROVE-IT mostrou redução significativa de eventos cardiovasculares. Olha só, até grifei para gente. Redução significativa de eventos cardiovasculares após uma síndrome coronária aguda com o uso da associação estatina-ezetimiba. Então, olhem o poder que tem a associação estatina-ezetimiba. E a ezetimiba isolada constitui, ouçam bem isso aqui que eu vou falar, quando que nós podemos utilizar uma ezetimiba isolada? Constitui opção terapêutica em pacientes que apresentem intolerâncias a estatinas. Ponto. A ezetimiba associada a doses toleradas de estatinas é uma alternativa em pacientes que apresentem efeitos adversos com doses elevadas de estatina. Então, quando nós vamos utilizar a ezetimiba? Já que a estatina é o nosso carro-chefe, aí, o nosso primeiro pensamento aí para tratar a hipercolesterolemia de um paciente. Nós vamos usar ela isolada se o paciente ele apresenta intolerância à estatina. Então, ali, se ele está intolerante, realmente, com muitos sinais ali de hepatotoxicidade, uma CPK muito aumentada, se o paciente ele tem alergia medicamentosa, nós vamos pensar em trocar para uma ezetimiba isolada. E uma ezetimiba associada a doses toleradas de estatinas é uma alternativa em paciente que apresenta efeito adverso com dose elevada de estatina. Então, se o paciente com dose elevada de estatina, ele está usando uma dose, está ali na dose máxima, bem elevada, está tendo muito efeito adverso, nós podemos baixar um pouco essa dose, botar uma dose tolerada e associar com a ezetimiba e ver como o paciente nos responde, ok? A ezetimiba ela é empregada na dose única, de 10 mg ao dia, dose única, ok? Ela pode ser administrada em qualquer hora do dia, com ou sem alimentação, não interferindo na absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis. Então, aqui, o mais importante, quando nós vamos usar a ezetimiba, isso aqui está na diretriz de dislipidemia de 2017, esses dados que eu estou colocando aqui para vocês. Então, qual é a recomendação? A adição de ezetimiba tem sido recomendada quando a meta do colesterol da lipoproteína de baixa densidade, LDL, com tratamento com estatinas na dose máxima tolerada em pacientes com doença arterial coronariana. Então, ou em pacientes em prevenção primária. Ela não é alcançada. Então, se nós estamos utilizando dose máxima ali de estatina, a nossa meta de LDL ainda não foi alcançada, nós vamos associar com a ezetimiba, ok? A ezetimiba isolada ou associada à estatina, então olha só, e quando nós vamos usar ela isolada ou associada à estatina, ela constitui opção terapêutica em pacientes que não toleram a dose recomendada de estatina. Então, isso que eu acabei de falar no slide anterior. Se o paciente ele não consegue usar a estatina por algum efeito adverso, ou ele não consegue tolerar aquela dose muito alta, nós podemos baixar um pouco a dose e associar com a ezetimiba, ou até mesmo usar a ezetimiba isolada e ver como o nosso paciente responde. E um outro fato aqui, a ezetimiba ela pode ser empregada na esteatose hepática, ok? Beleza. Tendo visto isso, já sabemos como e quando usar a ezetimiba. Vamos falar de outra classe, ainda com ação predominante na colesterolemia. Nós vamos ter as resinas, ou pode ser chamado de resina, ou sequestrantes de ácidos biliares. Então, os ácidos biliares são sintetizados no fígado a partir do colesterol e são liberados no lúmen intestinal. Mas a maior parte do ácido biliar ele retorna ao fígado com o ilho terminal por meio de absorção ativa. Então, 3 resinas elas foram basicamente desenvolvidas: a colesteromina, colestipol e colesevelam. No entanto, aqui no Brasil nós só temos a colestiramina, ok? Essa resina ela foi testada nesse determinado estudo
cujo desfecho primário combinado de morte por doença coronária e infarto foi reduzido em 19%. Então, é outra classe de droga que tem a ação de reduzir morte por doença coronariana e infarto do miocárdio, ok? Assim, a adição de colestiramina ao tratamento com estatina, ela pode ser recomendada quando a dose de LDL não é obtida, apesar do uso de estatina potente dosativa efetiva. Então, ela basicamente tem a mesma recomendação da ezetimiba. Quando nós não conseguimos alcançar a meta de LDL com a dose máxima, né, com as estatinas mais potentes na sua dose efetiva, nós podemos associar aqui com um sequestrante de ácido biliar, ok? A redução do LDL é dose dependente e pode variar de 5 a 30% de 4 até 24 gramas ao dia, ok? Então, ela é dose dependente. Quanto mais nós aumentarmos a dose, mais nós vamos reduzir essa meta de LDL do paciente, ok? Chegando ao máximo de 24 gramas por dia. Devem ser administradas longe de outros medicamentos, pois podem interferir na absorção de muitos deles. Recomenda-se que o sequestrante de ácido biliar seja tomado rotineiramente que os remédios rotineiros do paciente eles sejam tomados 1 hora antes da tomada da colestiramina e ou 4 horas depois dessa, ok? E os efeitos adversos basicamente giram em torno de efeitos gastrointestinais, flatulência, constipação, dispepsia e náusea. Beleza, essas foram basicamente as medicações com efeito na colesterolemia. Agora nós vamos olhar as medicações com efeito nos triglicerídeos do paciente. Antes de iniciar, eu coloquei aqui alguns aspectos gerais. Então, bora lá. No tratamento da hipertrigliceridemia isolada, são prioritariamente indicados os fibratos e, em segundo lugar, o ácido nicotínico ou a associação de ambos. Então, primeiro lugar, fibrato. Segundo lugar, nós vamos pensar em ácido nicotínico ou a associação desses dois. Pode-se ainda utilizar, nessa dislipidemia, os ácidos graxos ômega 3, isoladamente ou em associação com esses outros fármacos, ok? Na hiperlipidemia mista, a taxa sérica, isso aqui é muito importante, vou até grifar aqui, na hiperlipidemia mista, a taxa sérica de triglicerídeo deve orientar como o tratamento farmacológico será iniciado. Caso essas taxas de triglicerídeos estejam acima de 500 mg por decilitro, deve-se iniciar o tratamento com um fibrato, adicionando-se, se necessário, ácido nicotínico e ou ômega 3. Nessa situação, a meta prioritária é a redução do risco de pancreatite, ok? Então, nessa situação em que nós temos uma taxa de triglicerídeos aumentados acima de 500 mg por decilitro, a gente vai iniciar com uma meta prioritária de redução de risco de pancreatite, que é um dos principais efeitos que ocorre decorrente dessa hipertrigliceridemia extremamente aumentada. Após a reavaliação, caso haja necessidade de redução adicional da colesterolemia, pode-se adicionar uma estatina e outros redutores de colesterolemia, né? No caso de uma hiperlipidemia mista. Bom, agora de fato vamos falar sobre os fibratos. Os fibratos são agonistas dos receptores ativados por proliferadores de perexoma, peroxissoma, o PPAR-alfa, atuando via reguladores de fatores de transcrição. Eles têm uma boa eficácia na redução dos níveis de triglicerídeo em jejum, com o triglicerídeo pós-prandial, aquele depois de se alimentar. Ele tem uma redução de 50% do nível de triglicerídeo. Ele ainda age também, olha só, 20% de redução no nível de LDL, e ele ainda consegue fazer o quê? Um aumento de HDL. Então, ele reduz o triglicerídeo, diminui o LDL, que é o colesterol ruim, e ainda consegue nos ocasionar um aumento de HDL. Então, olha só o efeito maravilhoso que nós temos com o fibrato. Efeitos colaterais: distúrbios gastrointestinais, erupção cutânea, miopatia, elevação de enzimas hepáticas e colelitíase. Beleza. O maior risco de miopatia é com o genfibrosil, ok? Já que ele inibe o metabolismo das estatinas através da via de glucoronidação. Recomendação. Isso aqui é muito importante, a recomendação.
não se recomenda o uso do fibrato isolado ou associado a estatinas para reduzir o risco cardiovascular. Porém, o uso de fibratos associado à estatina reduziu o risco de doenças microvasculares no diabetes. Então, para reduzir risco cardiovascular, o fibrato isolado ou associado à estatina não é recomendado. Porém, o fibrato associado à estatina, ele reduziu o risco de doença microvascular no diabetes. E nós sabemos que muitas vezes quando nós encontramos um paciente, ele geralmente tem ali doença de diabetes, ele tem dislipidemia, ele pode ter ali hipertensão. Então, é um paciente com doenças sistêmicas, né? Um paciente que ele tem doenças conjuntas e comorbidades associadas. Então, é muito importante nós sabermos disso, porque muitas das vezes nós vamos ter no nosso consultório um paciente com diabetes, com dislipidemia, com hipertensão, que já sofreu um AVC, que já pode infartado. Então, isso aqui é muito importante nós sabermos. Em pacientes com triglicerídeos acima de 204, associados ao colesterol da lipoproteína de alta densidade baixa, ou seja, um paciente com triglicerídeo acima desse valor, com o HDL baixo, o uso de fibrato isoladamente ou em associação pode ser considerado. Quando os triglicerídeos forem muito elevados, acima de 500, são recomendados inicialmente junto das medidas não farmacológicas, ok? Então, coisa muito importante nós sabermos. Aqui nós temos, eu trouxe aqui só para ilustrar os fármacos, os fármacos na classe dos fibratos que nós podemos utilizar. Então, aí tem o benzafibrato, benzofibrato retard, enfibrosila, enfim. Nós temos vários com a dosagem. Então, nós vemos que alguns são muito potentes, ou seja, aqui, ó, com a dosagem aqui só de 100 miligramas, nós temos uma redução de triglicerídeos basicamente do mesmo. Todos reduzem basicamente o mesmo, variando entre 30 a 60, mas olha só, enquanto, por exemplo, uma genfibrosila precisamos de 600 a 1.200 miligramas, um cifofibrato, nós precisamos só de 100 miligramas por dia. Então, com muito menos, nós fazemos o mesmo, né? Com muito menos miligrama. Então, dá para ver que é uma medicação muito mais forte, muito mais potente. Bom, a segunda com ação predominantemente nos triglicerídeos, nós temos o ácido nicotínico, ou também chamado de niacina. O ácido nicotínico, ele reduz a ação da lipase tecidual dos adipócitos, levando a menor liberação de ácido graxo livre para a corrente sanguínea, né? Então, se ele vai reduzir a ação da lipase lá nos adipócitos, vai ter uma menor liberação de ácidos graxos para a corrente sanguínea. Como consequência, nós vamos ter uma redução de síntese de triglicerídeos pelos hepatócitos, ok? O ácido nicotínico pode excepcionalmente ser utilizado, olha só, ele pode excepcionalmente ser utilizado em paciente com HDL baixo isolado, mesmo sem hipertrigliceridemia associada. Então, paciente só com HDL baixo, sem uma hipertrigliceridemia associada, ele pode ser utilizado também. E como alternativa aos fibratos e estatinas, ou em associação com esses fármacos, em portadores de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia isolada ou dislipidemia mista, né? Como nós temos os dois associados. Basicamente é isso, e é basicamente essa a recomendação do uso do ácido nicotínico. Okay? Nós temos também o ácido graxo ômega 3. Ácidos graxos ômega 3 são poliinsaturados, derivados dos óleos de peixe e de certas plantas e nozes. Em altas doses, de 4 a 10 gramas ao dia, eles podem ter essa redução dos triglicerídeos e aumentam discretamente o HDL. Então, além deles terem essa redução de triglicerídeos, eles podem aumentar discretamente o colesterol bom, o HDL. Porém, né, eles podem também, entretanto, aumentar o LDL, que não é muito legal. Seu efeito no perfil lipídico são doses dependentes também. Então, quanto maior a dose que nós dermos de ácido graxo ômega 3, maior o efeito que nós vamos causar. E resultam em uma variedade de mecanismos, entre os quais a diminuição da produção de VLDL, que nós lembramos lá, estão responsáveis pelo transporte de triglicerídeos endógenos, né? E o aumento do seu catabolismo, o aumento do desgaste do VLDL. E aqui, bom, essas foram as drogas que eu queria ter falado, as básicas que todos nós temos que saber, com base em ação no colesterol e com base em ação nos triglicerídeos. E nós temos também novas drogas, né? Eu coloquei, na verdade, que hoje eu só trouxe uma que está bem falada, que é o inibidor de PCSK9.
Mas nós temos outras também em estudo no momento, já em ação, mas essa daqui ela é muito falada, ok? Por quê? Porque essa proteína aqui, ó, PCSK9, ela reduz a expressão de LDL, promovendo o catabolismo lissosomal do LDL e aumento da concentração de LDL plasmático. Então, ok. O que foi visto, na verdade, é o seguinte: essa proteína aqui, PSCK9, ela, quando ela está aumentada na corrente sanguínea, ela aumenta a expressão de LDL, falando de uma forma bem simplória. Se nós conseguirmos inibir essa proteína, nós vamos reduzir a expressão de LDL. É basicamente meio que dessa forma que ela age, ok? Ela reduz em média 60% do LDL. Então, olhem só o tamanho de redução de LDL que ela tem. Ela reduz em 60% o nível de LDL. Ou seja, é uma diminuição muito alta. Em associação com estatina de alta intensidade, em associação com estatina em alta densidade ou até tolerância, ela reduz o LDL de 46% a 73% a mais que um placebo e em até 30% a mais que um ezetimiba. Então, olhem o potencial de redução que tem o inibidor de PSCK9. Esse estudo aqui, o Fourier, que fez uma comparação do evolocumab com placebo, ele um paciente já com uso de estatina, ocorreu uma redução do risco de doença primária, ou seja, morte cardiovascular, infarto, AVC, enfim. Ocorreu com o uso do inibidor de PSCK9. O estudo Odyssey mostrou também que paciente tratado com estatina após o infarto ou angina instável, com LDL acima de 70, a poliproteína B acima de 80, enfim, ocorreu uma redução de 15% no desfecho de morte primário. Então, é uma droga que diminui drasticamente o nível de LDL, associado ainda ao risco de doença primária, de vasos, né, de cardiovascular, infarto, AVC, etc. Doença basicamente de grandes vasos. E os efeitos colaterais, sintomas semelhantes ao de gripe e prurido no local da injeção, já que é uma injeção subcutânea que é administrada com o PSCK9, a cada mais ou menos 2 semanas até uma vez por mês. Então, o ruim é que é uma medicação que é ainda cara no Brasil. Quanto à indicação dos inibidores de PSCK9, nós temos aqui basicamente o evolocumab e o alirocumab. No tratamento das epidemias, esta atualização recomenda a utilização somente em pacientes com risco cardiovascular elevado. Então, apesar disso tudo, é uma droga que ela ainda tem a sua limitação enquanto à recomendação. Ela é recomendada apenas em pacientes com risco cardiovascular elevado e o tratamento otimizado com estatina na máxima dose tolerada, ok? Então, ele tem que ter um risco cardiovascular elevado, sendo tratado com uma estatina com a dose máxima tolerada, você associando ou não com ezetimiba, ok? E que não tenham alcançado as metas de LDL ou não HDL recomendadas. Então, o paciente ele tem que ter um risco cardiovascular elevado, ele tem que estar tratando com a estatina na sua dose efetiva e ainda assim ele não conseguiu alcançar suas metas de LDL ou não HDL. E aí sim nós podemos entrar com o inibidor de PSCK9, ok? Aqui eu coloquei, para nós vermos aqui, a recomendação das drogas. Então, bora lá. Recomendação, ezetimiba. Quando que nós vamos... Aqui eu trouxe só uma parte geral para nós revisarmos um pouco a aula. Quando nós vamos usar o ezetimiba? Lembrando, uma ação com efeito na colesterolemia. Quando a meta do LDL não for atingida com o tratamento da estatina na dose máxima, tolerada em pacientes de muito alto risco. Segundo, quando a meta de LDL não for atingida com o tratamento de estatina na dose tolerada em pacientes em prevenção primária, ou ela pode ser isolada associada à estatina, constitui o paciente uma opção terapêutica que não toleram doses recomendadas de estatina, e ela pode ser empregada na estetose hepática. Isso aí, na estetose hepática. Então, nós vamos usar a ezetimiba. Quando a meta de LDL não for atingida com a estatina em dose máxima, vamos associar. Ou quando o paciente ele não tolera essa dose máxima de estatina, então ele vai ter muitos efeitos hepatotóxicos, o aumento de CPK, enfim,
ele vai ter efeitos adversos que ele não consegue tolerar. Nós podemos abaixar a dose e associar com a ezetimiba ou até mesmo deixar ela isolada se o paciente conseguir responder bem. As resinas. A adição de colesteramina ao tratamento com estatina pode ser recomendada quando a meta de LDL não é obtida, apesar do tratamento com estatina em dose máxima. Então, se o nosso paciente não está conseguindo alcançar a meta de LDL com a dose efetiva de estatina, nós podemos associar a resina. E os inibidores de PSCK9, nós acabamos de ver, indicado para paciente com risco cardiovascular elevado, em tratamento otimizado com estatina na dose máxima tolerada, associado ou não a ezetimiba, e que não tenham alcançado a meta de LDL ou não HDL. Então, repetindo, um paciente que tem que ter um risco cardiovascular elevado, ele está sendo tratado com a dose efetiva de estatina e não está respondendo, sendo associado ou não a ezetimiba. E a gente não consegue chegar na nossa meta de LDL ou não HDL. Fibrato. Aqui já é na base do triglicerídeo. Quando os triglicéridos estão acima de 500, quando nós temos uma dislipidemia mista com predomínio da hipertrigliceridemia, e em pacientes com diabetes e com o triglicerídeo acima de 200 e o HDL abaixo de 35, a combinação de fenofibrato e estatina pode ser considerada quando as modificações do estilo de vida falharam. Beleza? Ácido nicotínico, quando nós vamos usar? Não há evidência de benefício do fármaco em indivíduos com LDL controlado. Pode, excepcionalmente, ser utilizado em pacientes com HDL baixo isolado e como alternativa aos fibratos e estatinas ou em associação com esses fármacos em portadores de hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia ou de lipidemia mista resistente. Ok? Aí nós podemos utilizar o ácido nicotínico. Ácido graxo ômega 3. Ácido graxo em altas doses pode ser usado associado a hipolipemiantes em portadores de hipertrigliceridemia grave que não atingiram níveis desejáveis com tratamento. Pode ser recomendado a suplementação com formulação à base de EPA em pacientes com alto risco de triglicerídeos elevados em uso de estatina, uma vez que parece reduzir o risco de eventos isquêmicos, incluindo a morte cardiovascular. E, basicamente, essa é a minha apresentação. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.